Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aqueles que nos acompanham pela internet, que nós possamos todos prestar um culto ao nosso Senhor, um culto que seja aceitável, um culto que seja de coração. O Salmo 100 diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Como Deus é bom, como Deus tem feito coisas no nosso meio que tem nos alegrado, como o Senhor nos tem sustentado em meio às dificuldades. Tem um hino na nossa hinologia que diz: conta as bênçãos, dize-as quantas são. Vem dizê-las todas de uma vez. Se você tiver que dizer, de bate-pronto, o que Deus fez por você, todas as coisas boas, todas as vezes que Deus te livrou, todas as vezes que Deus te sustentou, todas as vezes que você não via saída, mas Deus proveu saída. Quantas coisas Deus fez na vida de cada um de nós. E sobretudo a salvação que nós temos em Jesus. Só isso por si só já é motivo de nós louvarmos e engrandecermos no nome do nosso Deus. É isso que nós viemos fazer aqui agora. Nós viemos glorificar o nome do Senhor. Essa igreja só existe para isso. E nós viemos aqui essa manhã honrar e glorificar o nome do Senhor. Vamos começar o nosso culto público orando ao Senhor. Os irmãos podem ficar sentados como estão. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos por mais um dia de vida. Nós te agradecemos por tanto que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Queremos, Senhor, te pedir a tua bênção, a tua orientação sobre todos os atos desse culto, Pai. Que cada ato sirva para engrandecer o teu nome. Que cada sílaba que for dita na nossa boca, que cada nota que for tocada, Senhor Deus, sirva tão somente para te engrandecer, Pai. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Alguns avisos para a igreja. No dia 17 de junho, é uma terça-feira, nós vamos ter aqui um workshop sobre fotografia na igreja. Se esse é o seu dom, se você quer servir a Deus, aprendendo como fotografar, esse é o dia, esse é o lugar. Vem aqui, nós vamos ter uma pessoa, uma fotógrafa, que vai ensinar aqueles que querem servir a Deus com esse dom especificamente, em como fazer. Nós temos também um pedido à igreja. A nossa junta diaconal tem trabalhado para suprir as famílias em necessidade da igreja. Nós temos o projeto Repartir, que os irmãos veem em tela. O projeto Repartir nasceu na pandemia, quando alguns irmãos perderam emprego e passaram por problemas financeiros. A nossa junta diaconal trabalha para que ninguém passe por isso na nossa comunidade, na nossa congregação. Se Deus tem te dado prosperidade, se Deus tem te dado alguma folga financeira, eu te peço que você ajude através do Pix que você está vendo em tela aí, e que saiu no boletim também. Você, quando fizer a sua contribuição, coloque 6 centavos a mais. Esses 6 centavos a mais é um código para a tesouraria da igreja saber que esse valor tem que ser destinado ao projeto Repartir. Esse dinheiro vai servir para pagar a conta de água, conta de luz, suprir necessidades de famílias aqui da igreja que estão precisando. A igreja precisa disso. Nós temos abençoado famílias, mas nós precisamos da igreja. Nós precisamos da ajuda de todos aqueles que puderem contribuir. Amém? Nós vamos agora passar ao ofertório. Nós vamos cantar um hino.
Nós não temos mais o gasofilácio aqui, como nós fazíamos antigamente. Os irmãos sabem por conta da evolução dos meios eletrônicos, né? Não tem mais o envelopinho. Se você quiser contribuir com o envelope, ele está lá embaixo da escada, saindo aqui, fique à vontade. Uma palavra à igreja sobre o ofertório. A gente devolve para Deus aquilo que Ele nos tem dado. O nosso salário, aquilo que a gente ganha, vem de Deus. E é bíblico, Malaquias 3:10, nos instrui a devolver com alegria parte daquilo que Deus nos tem dado. A fidelidade aos dízimos é um sintoma de saúde espiritual da nossa vida. Então eu convido você que seja dizimista, ali vocês estão vendo o CNPJ da igreja, que é a chave Pix, e seja fiel nas suas contribuições. Esse dinheiro serve para sustentar a igreja, para sustentar missões e para fazer tudo aquilo que nós fazemos. Então seja fiel aos dízimos. Nós vamos agora passar o momento de ofertório. Esse é o Pix. Os irmãos fiquem à vontade. Convido aqueles que puderem se colocar de pé para cantar conosco. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tuas misericórdias. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tuas misericórdias. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Amém. Nós vamos continuar louvando a Deus com música, com hinos, mas antes, queria pedir o Davi Barnett que viesse aqui à frente, orar pelos recursos que foram colocados para a igreja, que o Senhor nos dê sabedoria na aplicação dos mesmos. Oremos. Nosso Pai, mais uma vez queremos agradecer, porque nós podemos estar na Tua casa, para estarmos em comunhão e para adorarmos a Ti, Senhor. E queremos pedir agora que o Senhor possa dar sabedoria para a liderança da igreja, na administração dos recursos. Queremos agradecer por cada pessoa, cada membro que tem sido fiel nos seus dízimos e ofertas. Então, que o Senhor possa estar os abençoando no seu trabalho, na sua administração financeira doméstica, Senhor, e que nós possamos estar ensinando nossos filhos como essa ordenança é tão importante e gratificante para nossas vidas. Então, isso que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vemos ao Senhor. Bom dia, irmãos. O Salmo 92 diz: bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Vamos louvar o Senhor.
Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar. Derrama meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. Não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice em oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará. Cristo Jesus, como é bom poder ao pé da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não deve andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos
e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Eu não queria. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, procura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Pensei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que pela minha parte, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Ossos da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém, irmãos? Muito obrigada. Podem sentar. Como nós precisamos de Deus. Deus não precisa da gente, nós é que precisamos desesperadamente do Senhor, da sua graça, da sua paz, da sua direção nas nossas vidas. Nós agora vamos passar para o próximo ato do nosso culto público ao Senhor, que é a exposição da palavra do Senhor. A palavra nos sustenta. Lutero dizia que a Bíblia não precisa ser defendida, que a Bíblia é como um leão, basta ela ser deixada solta e ela vai fazer o trabalho. O pastor sabe disso, estava compartilhando conosco ontem a história da sua conversão e foi lendo a Bíblia. Simplesmente lendo a Bíblia, o Senhor operou na vida do pastor. Pastor Jadir Siqueira está nos visitando. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Pastor da Igreja Cristã Evangélica Boas Novas, logo aqui, Anápolis, aqui pertinho. Veio aqui nos visitar. Eu vou chamar o pastor aqui, que vem aqui, para que nós possamos orar pela palavra. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela liberdade que nós temos no nosso país de te louvar, de aprender do Senhor, de sermos alimentados pela tua palavra, Senhor Deus, e só por ela, Pai. Quero te pedir que o Senhor use o meu irmão, que o Senhor fale através do pastor Jadir para nós. Prepara também os nossos ouvidos e corações, para que nós não sejamos meros ouvintes, Pai, mas praticantes daquilo que nós aprendemos. Nos usa, Senhor Deus, para engrandecer o teu nome, para glorificar o teu nome. Mesmo imperfeitos como somos, falhos,
Nos usa, Pai, como o Senhor bem quiser. Perdoa as nossas falhas e guia os nossos passos. Abençoa, Senhor, a palavra. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom dia, graça e paz. Estou muito feliz em retornar aqui à igreja. Talvez nem todos lembrem, mas já estive 2 vezes aqui, em 2 conferências missionárias. Minha esposa é a primeira vez. Minha esposa Marli está sentada ali atrás, veio me acompanhando. E dessa vez o tema não vai ser missões, né? Os irmãos já me ouviram falando em missões. Missões corre aqui no sangue, né? Faz o coração palpitar. É a nossa vida desde que saímos da nossa cidade aqui no interior de São Paulo. Mas a gente também compartilha de muitos outros temas que podem edificar vidas e abençoar os corações. Eu sou muito grato ao conselho que, na pessoa do presbítero Marcos, me convidou. É um privilégio vir aqui, louvar a Deus com os irmãos, né? Ter essa comunhão tão preciosa. E o texto bíblico que nós temos hoje pela manhã é a Epístola de Judas, bem coladinha no livro do Apocalipse, encostadinha ali no livro do Apocalipse, contemporaneizando, pensando no que nós estamos vivendo nos últimos dias, o que tem avultado, aumentado de falsos mestres, de ideias tão estranhas. Esses dias estava vendo um rio ali em casa e estava uma pessoa caracterizada como judeu, e ele voltou àquela passagem de Elias, à beira do ribeiro de Querite, e ele começou lá, não, no hebraico, pelo radical do vocábulo hebraico, isso aqui não é corvo, mas isso aqui é uma referência ao povo árabe, um povo nômade que estava numa caravana acampada perto do ribeiro de Querite. Então eles é que levavam o pão e a carne para Elias. Não eram os corvos, né? Mas um grupo de beduínos, né? De árabes ali, né? E interessante que o mesmo vocábulo é usado lá por Noé, quando ele soltou o corvo da arca, né? Exatamente aquilo. E os entendidos em hebraico, os hebraístas afirmam não tem nenhuma possibilidade de ser um povo, árabes e nada. É uma tentativa de diminuir o milagre, né? De dizer Deus não usaria corvos ali, o corvo comeria carne, e qualquer coisa nesse sentido, né? Mas nós que cremos na palavra, como ela foi escrita, a gente sabe que Deus faz o impossível e Ele usa quem Ele quer, até mesmo aves, em situações, né? E eu estava numa ocasião, numa aula lá no Seminário Batista do Sul, e era uma recapacitação de missionários do exterior. E, de repente, durante a aula, uma missionária fez um aceno com a mão, queria fazer uma pergunta. Nós estávamos falando sobre os fundamentos, né, princípios. Ela disse assim: professor, o senhor não acredita de verdade que essa questão aí do fruto, né, da árvore, isso de fato aconteceu, né? Fiquei assustado com aquela pergunta, né? Uma missionária voltando do campo, era campo na França, voltando do campo fazendo uma pergunta daquela. Eu falei, mas me fale mais sobre isso, né? Eu queria entender o que ela estava querendo dizer. Ela disse, não, isso aí é um mito. É um mito dos hebreus, é uma ficção. Não houve uma árvore, um fruto, né? Aí os irmãos imaginam o que teve que acontecer naquelas aulas, né? A gente teve que deixar um pouco o assunto e batalhar pela fé. Defender a fé que estava sendo solapada por uma pessoa envolvida na obra dentro de um seminário tradicional, né? Tradicional ali. E depois conversei um bom tempo com ela também, né? E eu descobri de onde estavam vindo aquelas ideias, né? Aqueles pensamentos, né? Então, nós estamos vivendo numa época muito difícil. E Judas, ao escrever essa carta,
ele começa se identificando. Aqui nós temos o autor e também os destinatários não designados, não tem uma região, né, uma cidade, não é aos crentes de Corinto, da Galácia, de Éfeso, mas é uma carta mais geral, uma epístola mais geral. E ele começa: Judas, servos de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele se apresenta no início da carta como um servo, doulos, aquele que voluntariamente submete ao Senhor Jesus para fazer a sua vontade. Então, a maneira bem correta de se apresentar: um servo. Isso também é o que nós somos. Nós somos servos, né? Servos de Jesus Cristo. E ele se apresenta como servo. E ele diz irmão de Tiago. Aqui ele se identifica como um dos irmãos de Jesus Cristo. É sabido que os irmãos de Jesus não creram nele, pelo menos até a ressurreição. Após a ressurreição, aí eles creram que ele de fato era o Messias. Isso aconteceu com Tiago e também com Judas. Então ele não se atreve nem mesmo a dizer: eu sou irmão de Jesus, né? Hoje muitos com maior facilidade iam usar desse argumento, né? Já pensou alguém se apresentar: eu sou irmão de Jesus Cristo? Aquilo já muda tudo, né? Mas ele sabia da sua pecaminosidade, né? Das suas limitações, e ele se apresenta como irmão de Tiago, que era o irmão mais proeminente na igreja primitiva. Quando teve aquele concílio em Jerusalém, quanto à questão da aceitação dos gentios que estavam se convertendo, Tiago é quem liderou aquele concílio, né, que estava à frente ali. Então ele se apresenta como irmão de Tiago, e agora ele faz uma descrição geral dos destinatários da carta. Aqui, no versículo 1, da metade do verso até o final, ele começa a apresentar os destinatários. E primeiro ele fala da posição. Ele menciona aqueles que vão ler a carta posicionalmente em Cristo. Então ele começa aos chamados, né? Aos chamados com santa vocação, como Paulo escreve a Timóteo lá no capítulo 1, versículo 9. É aqueles que foram chamados por Deus para uma santa vocação, para um serviço sagrado, um ministério espiritual, um ministério maravilhoso. Esses são os crentes, somos nós também destinatários dessa carta. Muito tempo depois, nós fomos chamados por Deus para uma santa vocação em Cristo Jesus. E ele também continua descrevendo os destinatários e diz assim: amados em Deus Pai. E de fato ele nos amou, e de tal maneira que ele deu o seu Filho. O amor do Pai é um selo que nos une na família de Deus. É o nosso penhor, é a nossa garantia de que nós somos filhos de Deus. E esse amor do Pai é derramado em nossos corações. Não é um amor como encontramos no mundo, mas é um amor sacrificial. É um amor que sempre dá, sem esperar nada em troca. Amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele conhece as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e jamais perecerão, né? Lá no Evangelho de João. Ele nos guarda. Ele é o bom pastor que nos guarda. Ele também afirma que nós estamos na mão dele e também na mão do Pai. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós estamos seguros em Cristo, guardados em Jesus Cristo. Depois de falar da posição, do posicionamento do crente, ele fala dos benefícios. No versículo 2, ele fala: misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Aqui está a razão de estarmos todos aqui, louvando a Deus, na presença dele, com um coração grato,
porque nós fomos alvos e somos alvos a cada dia das misericórdias de Deus. Elas se renovam cada manhã. E por causa da misericórdia divina, Ele não tem dado aquilo que a gente merece. E nós sabemos bem o que nós merecemos como pecadores. Mas Ele, por sua misericórdia, Ele não nos retribui conforme as nossas obras más, né? Pelo contrário, Ele nos retribui conforme as nossas boas obras, feitas no mover do Espírito Santo em nossas vidas, que são os galardões, as recompensas que nos aguardam. Mas por sua misericórdia, nós estamos diante dele hoje louvando. E também a paz com Deus, toda aquela barreira de inimizade que estava entre nós e Deus, foi removida na obra absoluta, soberana e perfeita de Jesus Cristo. Ele nos aproximou, o véu rasgou-se e a comunhão foi reatada em Cristo Jesus. Então a paz de Deus também, que excede todo o entendimento, ela enche os nossos corações. É uma paz que ela independe de circunstâncias. Às vezes numa situação de adversidade tamanha, que a gente não consegue entender, Deus nos dá uma paz maravilhosa. Eu sempre tinha uma dúvida, eu ficava pensando qual seria ou qual será o meu sentimento nos últimos momentos, né, da minha morte, se não for arrebatado, né? Estou aguardando o arrebatamento. Ficava imaginando, como que será, né? Eu já presenciei pessoas partindo, né? Não muito tempo atrás, uma missionária estava lá no quarto e ela estava no finalzinho, né? Ali já no momento de partir mesmo. E eu fiquei pensando qual seria. E na época da Covid eu quase fui, né? Estava bem mal mesmo no hospital, já pensando agora, acho que chegou a hora, né? Não há possibilidade de retorno, mas confiando em Deus. E eu ali naquele leito, com muita dificuldade para respirar, né? Mesmo com tudo que tinha lá, eu senti uma paz tamanha, né? Uma paz, não dá para explicar a paz que eu senti. Né? Se Deus tivesse me levado naquele momento, eu ia em paz, ia em paz. Mas Deus quis dar mais um tempinho, né, para a gente continuar servindo, como dizia Paulo, né, diz Paulo na Escritura, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Né? Incomparavelmente melhor. Mas também a gente ama estar com os irmãos e servir a igreja do Senhor. E ele volta a falar sobre o amor. O amor vos sejam multiplicados. Essa é a característica do discípulo. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor intenso uns pelos outros. Então nós não somos caracterizados por uma placa, né, por um crachá, por uma roupa, né, mas nós somos caracterizados pelo amor fraternal. O mesmo amor que é derramado em nossos corações, ele é compartilhado na comunhão com os irmãos. A gente viaja, congrega com vários irmãos de diversos lugares, né? Igrejas que a gente nunca foi, lugares que a gente nunca tinha passado. E é tão notório, é tão evidente sentir um amor fraternal, às vezes de alguém que a gente não verá mais, a não ser lá no céu. A não ser lá no céu. Tem irmãos que eu vi e acredito que só os verei lá no céu. Outros eu tenho certeza, né? Porque já partiram e eu não os encontrei mais. Mas a gente foi amado e teve a oportunidade de dispensar amor também. Mas o tema da carta, ele aparece aqui no capítulo 3. E é o tema também da nossa reflexão. Batalhando pela fé. Ele diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele está discorrendo sobre todos os benefícios da salvação, tudo que envolve a salvação,
mas estava ocorrendo algo, uma urgência, que ele teve que direcionar a mensagem da carta para precaver e até proteger a igreja dos falsos mestres. Essa passagem aqui em Judas, ela é paralela com 2 Pedro capítulo 2. A gente pode voltar lá, bem rapidamente, em 2 Pedro capítulo 2. Segunda carta de Pedro, e o capítulo 2, primeiros versículos. E na própria carta, Judas fala, olha, vocês vão lembrar que os apóstolos do Senhor Jesus vos advertiram que nos últimos dias viriam homens escarnecedores. E aqui Pedro, escrevendo, no capítulo 2 da segunda carta, diz, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então o perigo não está lá fora, o perigo está dentro. O perigo está no meio do rebanho. Esses falsos mestres. E por isso Judas se vê obrigado a exortar os crentes a guerrear pela fé. Agora, imagina numa época em que muitos não conseguem nem explicar a sua fé. Outros não testemunham da sua fé. Quanto mais lutar pela fé. Defender a sua fé. Como é que você defende uma tese se você não está bem inteirado daquela tese? Uma doutrina que de fato você não tem certeza. Então aqui ele está falando de envolvimento e conhecimento. Defender essa fé diligentemente, com todo empenho, com todo zelo, com todo cuidado, defender essa fé. Porque essa fé, uma vez por todas, foi dada aos santos. Então não há outra mensagem, não há outro evangelho, não há outra visão, não há outra fé. É a mesma fé. Hoje há um esforço muito grande de vários segmentos, eu estou falando dos evangélicos, de fazer uma reinterpretação da palavra de Deus, de trazer uma interpretação contemporânea da palavra. E já está posto aqui que é uma só, e ela foi dada uma vez por todas aos santos. Aquilo que Jesus Cristo passou aos discípulos apóstolos, depois foi chamado no livro de Atos de doutrina dos apóstolos, e passado aos primeiros da igreja, os pais da igreja. E chegaram até nós, preservada na palavra de Deus, aqui. Então não há outro evangelho, não há outra palavra, não há outra visão. Eu me lembro numa sala de aula lá no CTCEB, e um dos alunos também, esse era no CTM. Aí ele disse assim, olha, a nossa igreja está numa nova visão. Aí eu falei, uma nova visão? Como é que é esse negócio, né? Quero ouvir um pouco sobre isso. Aí ele começou a dizer que eles foram lá num ministério, lá em Trindade, toda a liderança da igreja, e eles lá receberam uma nova visão. Tinha um apóstolo lá que passou para a igreja uma nova visão de percepção espiritual, né? De perceber maus espíritos nas pessoas, e foi falando um monte de coisa lá, né? Aí, resumindo a história, né? Isso aí foi meio longo lá, né? Mas resumindo a história, aquela igreja saiu da denominação. Hoje é um ministério à parte lá, porque eles estavam procurando uma nova visão. E coisas estranhas acontecem lá.
Mas ele diz aqui no versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Eles não se declaram, eles não vêm se identificando, né? Aqui, olha, aqui eu tenho pós-graduação em heresia, né? Eu sou um falso mestre convicto. Não, de forma alguma. Eles vêm camuflados, eles vêm com a máscara, dissimulado. A palavra dissimulado o sentido da palavra dissimulado já revela, né? Eles não vêm se declarando. Eles andam no meio de nós, eles sentam conosco, né? João, escrevendo também aos crentes, disse assim, olha, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Não eram dos nossos. Pedro diz, olha, a porca lavada voltou ao lamaçal e o cachorro voltou ao próprio vômito. Aqui não está falando de crentes verdadeiros, ele está falando de nominais, ele está falando de inimigos, ele está falando de hereges, está falando de falsos mestres. Os irmãos vão notar, no decorrer da carta, que ele faz distinção entre estes e vós, a quem ele estava escrevendo. Ele está alertando para os lobos que se introduziam no rebanho para devorar, causar destruição. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Ele vai depois falar sobre o juízo que virá sobre esses falsos mestres. E ele chama eles de homens ímpios. O ímpio não é um justo, não é um convertido. O ímpio é aquele que não tem temor a Deus. É um descrente. É uma pessoa sem Cristo, sem salvação, sem esperança. Então, certos homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles confundem a graça, eles não entenderam o que é a graça. Dizem assim, a graça nos libertou. Mas a graça nos libertou do quê? Do pecado. A graça nos libertou da condenação eterna. A graça nos libertou do pecado para servir a Deus. Libertinagem é oposto de graça. Libertinagem é liberdade para continuar pecando. É usar da graça de Deus para viver no pecado. E é isso que eles ensinam. E é isso que eles vivem. E é isso que eles praticam. Libertinagem à graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. A igreja, já no final do primeiro século, já estava uma luta contra o gnosticismo, a gnose, né, que a salvação do homem vem pelo conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais você está livre. E o antimonismo também, que era contra toda a autoridade espiritual e negava a unicidade de Cristo na Trindade e também a sua ação redentiva, redentora. Eles negavam. Lá estavam os falsos mestres infiltrados na igreja. E ele vai fazer um paralelo aqui. Vamos ver se eu consigo mudar daqui de baixo. Aqui não funcionou. Pode mudar, por favor, o slide? Isso. Ele vai alistar em 2 grupos de 3, 6 exemplos de apostasia. E ele, após falar que eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, né? Eles negavam salvação pela graça, defendiam permissão para pecar. No versículo 5 diz assim, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, vocês conhecem esse ensino, não é novidade. Ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então ele vai usar 6 exemplos de apostasia, de abandono da fé, de desvio da fé. Ele vai usar o exemplo do povo de Israel, dos anjos caídos, das 2 cidades, Sodoma e Gomorra, e as circunvizinhas. Ele vai usar o exemplo de Caim, de Balaão e de Coré. Ele pega esses exemplos bíblicos e ele traz um ensinamento aí.
nesses 6 exemplos de apostasia. Primeiro ele fala sobre Israel, a incredulidade do povo de Israel. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. A incredulidade do povo de Israel, ela tinha uma raiz profunda. E essa raiz era a idolatria. Eles iam após outros deuses. Pouco tempo depois de terem saído, de ver tudo que Deus fez, todos os milagres, todos os prodígios, lá estavam eles fazendo um bezerro de ouro, dançando, comendo, bebendo e adorando aquele bezerro de ouro, trazendo um ídolo lá do Egito, do tempo de escravidão. A incredulidade. E Judas afirma categoricamente que esse povo foi destruído. Aquela geração que saiu do Egito pereceu no deserto. Não entrou na terra de Canaã. Ficaram no deserto, prostrados no deserto. Rodando ali no deserto, peregrinando no deserto, até que morressem todos aqueles, exceto Caleb, Josué, e os que nasceram durante a peregrinação entraram na terra prometida. Então, um alerta aí, uma advertência muito séria. Mas também ele fala de anjos. E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Aqui ele se refere aos anjos que seguiram Lúcifer. 1/3 dos anjos seguiram Lúcifer, Satanás. E o pecado aí foi rebeldia, rebelião. Rebelião contra o Altíssimo. Eles concordaram com aquele pecado de orgulho de Lúcifer e se rebelaram contra o Criador. E por não ter guardado o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, a habitação nos céus, presença de Deus, foram lançados para regiões celestiais, junto com o príncipe da potestade dos ares, serão lançados na terra, depois no abismo e depois no lago de fogo, uma carreira descendente de Satanás e dos seus anjos. Ele tem guardado sob trevas, na escuridão das trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Serão julgados e condenados por toda a eternidade. Então, o pecado de rebeldia. Ele acrescenta a apostasia de 2 cidades, da pureza, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postos, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Judas lança aqui mais uma luz. Ele não limita-se apenas a Sodoma e Gomorra, mas também as cidades circunvizinhas. Foram contaminados pelo pecado de Sodoma e Gomorra. Mudaram a maneira natural do ser humano, do casal. E eles ficaram como exemplos de fogo eterno. Está registrado na palavra de Deus o resultado do envolvimento com a imoralidade. A cidade foi totalmente destruída. E ele continua. Depois ele fala, ora estes da mesma sorte, volta a falar sobre os falsos mestres, quais sonhadores alucinados, eles vivem como tendo alucinações, inventando coisas, revelando coisas novas, criando ideias novas. Eles deixam a fé que uma vez por todas foi dada aos santos e apresentam novidades. Porque nos últimos tempos os homens terão como que coceira nos ouvidos para ouvir novidade. E vão dizer assim, para que isso aí? Já ouvi tantas vezes, desde criança, a mesma palavra. Eu quero ouvir coisas novas. E eles são como sonhadores alucinados, descontrolados, que não tem fim. Quando a gente imagina que já viu tudo, aparece uma coisa diferente. Uma nova moda nas igrejas evangélicas. Os absurdos, as abominações. Fala assim, gente, como é que alguém fazer isso já é algo inacreditável. Mas pessoas acreditando nisso, aí não tem explicação.
não só contaminam a carne, né, com os pecados de imoralidade, outra característica deles, rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Não são submissos às autoridades. Não reconhecem autoridade sobre eles. E uma coisa é fato, né? Se uma criança criada num lar, ela não aprendeu a respeitar os seus pais, ela terá imensas dificuldades a submeter-se a Deus e a qualquer outra autoridade espiritual. Porque isso se aprende. É trabalhado na vida, no caráter de uma pessoa. E esses tais, eles não se submetem, rejeitam o governo, difamam autoridades superiores. Ou seja, eles são insubordinados. É uma característica. E ele dá um exemplo aqui, e isso aqui cria um pouco de dificuldade, porque ele cita 2 livros apócrifos, né? E aí alguns falam assim, não, mas como é que Judas faz um negócio desse? Lembra que Paulo citou um poeta também. É uma menção, né? Ele não está dando autenticação de inspiração verbal e plenária para uma epístola, por exemplo, de Enoque, né? Aquela de Moisés. Mas ele fala, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, a gente imagina a intenção do diabo, né? Se o povo conseguisse ver onde estava o corpo de Moisés e mumificasse o corpo, porque eles tinham esse conhecimento, moraram no Egito, imagina a idolatria que ia ser com Moisés. Eles iam levar esse corpo para todo lado. Eles fizeram isso com a serpente de bronze no deserto. Pegaram aquela serpente de bronze que Moisés levantou sobre uma estaca, e a questão ali era a fé, né? Quem era picado pelas serpentes olhava para a serpente e não morria, né? O veneno perdia o efeito. Eles guardaram aquela serpente de bronze, deram o nome de Neustã e o adoraram, aquela serpente, até os dias do rei Ezequias, quando foi destruída, né? Então, imagina com o corpo de Moisés. Então, o arcanjo Miguel disputou com o diabo a respeito do corpo de Moisés e foi sepultado num lugar que ninguém sabe. Mas ele, mesmo sendo um arcanjo de Deus, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo, porque ele era um anjo também. Pelo contrário, ele disse, o Senhor te repreenda. Há alguém que vai repreender, esse é o Senhor, Senhor de todos, o nosso Deus. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. De fato, eles não têm discernimento espiritual, eles não entendem a palavra de Deus pura, como ela foi dada. Então eles começam a difamar, começam a fazer reinterpretações da palavra, torcer a palavra, tirar fora do contexto, começam a difamar. E quanto a tudo que compreende por instinto natural, porque eles não têm o espírito, então eles vão entender racionalmente, pelo instinto natural, mesmo por instinto natural, como brutos sem razão, até nisso eles falham, mesmo racionalmente, até nessas coisas se corrompem. Até mesmo pela compreensão, né, intuitiva, natural, eles erram. Eles se corrompem nisso. Aí ele volta a citar os exemplos de apostasia. Agora sim o de Caim. Ele dividiu em 3, agora mais 3. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Ele cita Caim, um exemplo de apostasia, de perversão religiosa. Caim teve atitude errada, ofereceu o sacrifício errado. Ele não creu na palavra de Deus, na questão do sacrifício, que o pecado só é expiado pelo derramamento de sangue. E ele quis oferecer dos seus esforços, daquilo que ele conseguia produzir. É a força da carne querendo agradar a Deus na força da carne. Então ele oferece do fruto da terra, daquilo que suas mãos, o seu suor, ele produziu. Mas ele foi obstinado. E o que aconteceu com ele é que ele foi marcado
e desterrado. Ele foi mandado embora após ter assassinado o seu próprio irmão. Lá em 1 João, capítulo 3, versículos 11 e 12, os irmãos podem me acompanhar na leitura. 1 João 3, 11, versículo 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ciúme, inveja, amargura, ódio, o levou a matar o seu irmão. Então aí há uma lista dos pecados de Caim, né? Desobediência, que leva à incredulidade contra a palavra de Deus, com respeito ao sacrifício, a inveja, depois a ira. E ele teve todas as condições. Deus deu oportunidade para ele. Disse, olha, o pecado jaz às portas. Cumpre a ti dominá-lo. O pecado está aí, jaz à porta. Se procederes bem, não serás aceito. Se você fizer o certo, vai e faz o certo. Você vai ser aceito na minha presença. Vai voltar à comunhão. Eu vou aceitar o teu sacrifício. Mas ele se endurece, né? Impenitente, não se arrepende, se rebela contra Deus e assassina seu irmão. E Deus pergunta para ele, Caim, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? O sangue do teu irmão clama da terra. Perversão espiritual. E ele cita Balaão. Balaão, o pecado da ganância, do amor do dinheiro. Chamado por Balaque para amaldiçoar Israel. O anjo do Senhor não permite e ele usa de uma outra estratégia. Ambicioso, ganância por dinheiro, ele se vende e ele ensina como uma armadilha, como envolver os filhos de Israel. As mulheres se envolvendo, mulheres pagãs se envolvendo com o povo de Deus e corrompe Israel. Então, ganância, vendendo-se. Quantos falsos mestres hoje têm por objetivo benefícios próprios? Eles amam o dinheiro. Amam o dinheiro. E tornam um ministério, tornam uma igreja toda uma fonte de lucro. Eles veem os membros como fonte de lucro, fonte de benefícios materiais para si mesmo. Então se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Coré se levanta diante de Moisés e se rebela contra a autoridade constituída por Deus. Coração duro e o castigo vem de tal forma sobre eles que eles são apedrejados. Toda a família, todos, inclusive até os animais são apedrejados ali. Agora Judas trata de 6 alegorias. Versículo 12. Estes homens, os falsos mestres, aí ele vai usar 6 alegorias. Rocha submersa, arrecifes, baixo da água, falsos pastores ou pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, levadas pelo vento, árvores na plena estação do fruto, deles desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias que espumam suas próprias sujidades e estrelas errantes, está destinado o abismo para elas. Né? Então são 6 alegorias aí que descrevem o caráter maligno dos falsos mestres. Então a gente precisa voltar para as Escrituras e ter essa compreensão, porque eles não se apresentam como Lúcifer também. Lúcifer apresenta-se como um anjo de luz. Até tem um ditado, né, que o diabo não é tão feio como se pinta, né?
Na Idade Média o pintaram com pés de cabra, com chifre e tudo mais, né? Mas ele é um anjo caído, mas é um anjo. E os seus seguidores também não se apresentam como tais. Eles não entram na igreja cheirando enxofre. Eles vêm com perfume. Eles vêm bem vestidos, né, com uma boa oratória, né, falando no nome de Deus. Mas o caráter deles, é preciso conviver com eles. É preciso conhecê-los para identificar um falso mestre. Mas a melhor maneira é ter um conhecimento profundo da palavra de Deus. A prova está aqui na palavra de Deus, a nossa fé, que uma vez por todas foi dada aos santos, a nossa doutrina. Eles são identificados pela verdade, porque a verdade, ela escancara a mentira, ela revela a mentira. Uma pessoa que é responsável por reconhecer ou identificar notas falsas, ele não fica estudando notas falsas, porque tem centenas, milhares de notas falsas. Mas ele estuda bem a cédula verdadeira. E ele sabe tudo que tem na verdadeira. E uma vez que uma falsa cai na mão dele, ele sabe que não é verdadeira. Então nós não precisamos ficar conhecendo seitas e pensamentos e tudo mais. Isso é curiosidade, né? Faz parte, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Sermos bereanos, conferir com as escrituras aquilo que nós estamos ouvindo. E quando a gente ouve uma coisa falsa, algo que não harmoniza com a palavra de Deus, a gente identifica. Opa, isso aí não é verdadeiro. Isso aí não é a palavra de Deus. Isso aí é algo fora. Saiu fora disso. Estes homens são como rochas submersas. Traz grande perigo. Por quê? É uma rocha que não é vista. Nós fizemos uma viagem a 2 ilhas. Nós temos um casal de missionários da nossa igreja. Ele esteve aqui na conferência missionária da MEAR, Aaron Braiani. Quem esteve na conferência vai lembrar dele. Eles são lá da Boas Novas, nossa igreja lá. É ele e a Ana Paula. E eles estavam num grupo mapeando lugares onde não há crentes. Não é um lugar onde não há Assembleia de Deus, não. É um lugar onde não há crente mesmo, nenhum crente. E encontramos 2 ilhas no Marajó. E nós fomos, a esposa minha foi também, fomos com um grupo da igreja, fomos com alguns profissionais na área da saúde, e fomos até Portel, lá no Marajó, e de lá 6 horas de barco, 3 horas até a primeira ilha, Santa Luzia, e até a segunda ilha, mais 3 horas de barco, Castanhal, que é chamado de Menino Deus também, e verificamos que, na verdade, não havia evangelho. Agora tem um que se converteu lá no trabalho, mas não havia crentes. E lá nesse lugar, quando está chegando na ilha de Castanhal, o rio é muito largo, né? O pastor Acácio esteve lá também, o pastor Cido, né, de Campo Grande, estiveram lá também. Eles conhecem lá. Quando está chegando, o irmão do barco, o pastor Daniel, ele é da igreja cristã Evangelho da Aliança, e a gente tem uma parceria lá com a Missão Pro Ribeirinhos, né? Ele disse assim, aqui é o que eu tenho que ter o maior cuidado, porque aqui tem rochas aqui. O rio é raso e tem rochas. Se a gente não acertar o canal, a gente vai ter problemas aqui. Então dá aquela atenção, né? A pessoa tem que conhecer bem o rio, e eles conhecem bem. Então, passamos, e já foram outras vezes e não aconteceu nada. Mas uma rocha submersa, ela é um perigo tremendo, porque ela não é visível. Ela está debaixo da água. Mas ela causa um tremendo dano, assim como um falso obreiro dentro de uma igreja. É um arrecife, é uma rocha que está ali pronto a rasgar o casco de uma embarcação e levar ao naufrágio, talvez de muitas vidas, quando não de todas. Então eles são rochas submersas. Em vossas festas de fraternidade, eles estão na comunhão ali, junto com todos, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Então ali não tem nenhum senso, né, nenhuma preocupação no meio de todos. Mas são pastores que a si mesmos se apacentam. Aí fala da hipocrisia. A rocha fala do perigo iminente, e aqui fala da hipocrisia. Se apacentam, eles querem devorar as ovelhas, eles não querem levar as ovelhas
ao alimento, né? A alimentação, mas eles querem tirar o couro, a lã, o sangue, a carne das ovelhas. Eles são devoradores. Mas também são nuvens impelidas pelos ventos, sem água. Está aquela época da estiagem, aquela seca e de repente aparece a nuvem, aquela esperança, né? Estou pensando aqui no Agreste, no sertão nordestino, ali, Mirandiba, onde está a nossa querida irmã Ieda, né? Já estive lá algumas vezes. E aí o nordestino está ali olhando para o céu, né? Plantou lá o feijão, e aí vem uma nuvem, aquela esperança, mas aquela nuvem não tem água. Promete uma coisa que não dá. Aí vem o vento e leva a nuvem embora e nada de chuva. Árvore em plena estação dos frutos, destes desprovidas. Lembra da figueira que Jesus amaldiçoou, né? E ela secou imediatamente? Então, eles são infrutíferos. Não produzem frutos verdadeiros. Não tem frutos, só tem folhas. Estão desprovidos dos frutos na época de dar fruto. Duplamente mortas, desarraigadas, não tem as raízes no manancial. Hoje à noite, se Deus permitir, eu quero falar um pouquinho sobre isso, as raízes no manancial. Esses não têm a raiz no manancial, na água viva. Por isso não tem frutos. Mas ele acrescenta, além das árvores, né, duplamente mortas, desprovidas, isso aí é um pé de figo, né, uma figueira seca. Também são ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, aquela que vem e traz tudo que tem de lixo no mar, aquela sujeira. Ou seja, a vida deles, qualquer hora, vai revelar isso, vai jogar na praia tudo que está lá dentro. O coração vai revelar o que está lá dentro. Pode demorar, mas vai acontecer, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Qualquer hora aquilo vem à luz. Deus revela aquilo, não vai ficar escondido. E ele acrescenta estrelas errantes, assim como os anjos caídos, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. O mesmo local que foi destinado aos demônios, Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios, mas também será para os ímpios, aqueles que não creram em Jesus Cristo. E aí ele fala da epístola de Enoque, né, que é uma epístola apócrifa. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, vem com os anjos, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Não ficarão impunes. A justiça humana falha, mas a de Deus nunca, jamais. E aí ele continua dizendo: os tais são murmuradores, murmuram constantemente porque são ingratos. A murmuração é irmã da ingratidão, elas estão sempre juntas. Quando alguém não é grato, ele começa a murmurar, começa a se queixar, como o povo de Israel no deserto. Andando segundo as suas paixões, seus gostos, né, o que eles gostam. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Estão sempre agradando, querendo elogiar e ganhar por motivos interesseiros. Aqui, no caso, a gente sabe que é motivos financeiros. Agora veja o contraste. Nós estamos já terminando aqui. Vós, porém, amados. Notem a mudança. Ele está falando estes, né, e se referindo a eles. Agora fala, vós, porém, amados. Aqui ele vai dar o antídoto contra os falsos mestres. Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, Paulo, Tiago. Lembra do que eles falaram. O quê? Os quais vos diziam, versículo 18, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Eles estão no nosso meio. É a época deles. Eles estão, se já na época de Judas já havia dificuldade, necessidade de batalhar pela fé, imagina agora.
Eles escarnecem da verdade e andam segundo as suas ímpias paixões. Eles querem aquilo que agrada a carne. São estes os que promovem divisões sensuais. A gente nota logo. Um espírito de divisão, baseado em sentimentos, em desejos da carne, revela um falso mestre, que não tem o espírito. Não há nada, não há ação espiritual neles, não tem o espírito. Vós, porém, de novo, olha a distinção, né? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Qual que é o conselho, a exortação de Judas? Cresça, conheça cada vez mais, edifique-se na fé, orando no Espírito Santo, ore mais. Guardai-vos no amor de Deus, no corpo de Cristo, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E agora ele faz um alerta aqui. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Tem alguns que estão sendo ludibriados, enganados pelos falsos mestres. Então eles estão na dúvida. Será que ele está falando a verdade? Você compadece, tenha compaixão desses. Salvai-os. Apresenta a verdade. Arrebatando-os do fogo, condenação mesmo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, aqueles que já estão, bem envolvidos, já a cabeça feita pelas heresias, pelos falsos ensinos, mas tenha cuidado, ao tentar ganhá-los, o relacionamento com eles para ganhá-los, não se torne um cúmplice, não se envolva com os pecados deles. Eu me lembro quando nós chegamos lá em Peniel, trabalhar em Peniel, e tinha uma igreja próxima lá na cidade que o pastor tinha dito para os jovens assim, numa reunião de jovens, disse assim, olha, vocês não têm condições de viver nesse mundo porque vocês não conhecem o mundo. Vocês precisam conhecer o mundo para escolher realmente a Deus. Então vocês têm que ir lá, vocês têm que ir no baile, têm que ir no... Os jovens foram para conhecer. E ficaram. Quando nós começamos a ajudar aquela igreja, a igreja não tinha jovens. Nós começamos a trabalhar com 2 adolescentes lá e depois foram conhecendo outros e para formar jovem naquela igreja. Porque um conselho de um ímpio para um jovem, vai conhecer o mundo para ver se... Aí você pode escolher o que é bom, Então, cuidado, deteste até a roupa contaminada pela carne, Fique longe disso. E ele termina aqui, e eu quero dirigir aos irmãos aqui, esse fim da carta. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço. Nós cantamos um cântico agora há pouco que fala, tropeçar, Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. O Espírito Santo está preparando a noiva, da qual nós fazemos parte, para apresentar para o noivo, o Senhor Jesus, sem pecado, sem mancha, sem impureza, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo Senhor, nosso glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Vamos ler esse versículo 25 juntos? Vamos ler todos juntos? Nem que você tenha uma tradução um pouco diferente. Vou esperar os irmãos localizarem aí, ou chegarem no 25. Vamos ler juntos. Judas, versículo 25. Esperar um pouquinho para todos estarem juntos. Estão prontos juntos? Vamos lá? Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Jadir, pela palavra. Deus abençoe o senhor. Nós agora vamos louvar o Senhor com mais um hino, já nos encaminhando para o final do nosso culto público. E logo em seguida nós teremos a nossa EBD.
eu convido você que permaneça aqui para a EBD. Nós estamos estudando Atos e está bem interessante acompanhar o caminho do apóstolo Paulo e toda a obra dele. Fique aqui então depois do culto para a EBD. Vamos louvar o Senhor. Convido aqueles que puderem ficar de pé para cantar conosco. Forte aflição, perigos e dor, na dura traição do negro terror, com toda certeza vitória virá, é firme a promessa, meu Deus proverá. Aos seus o Senhor aqui vem valer, em tudo virá, do mal defender, pois Cristo bem perto de nós se achará, cumprindo a promessa, meu Deus proverá. Se vem Satanás nos amedronta, com medo falas e a fé nos tira, não pode, pois sempre fiel ficará, a rica promessa, meu Deus proverá. No último amor, no esforço tenaz, somente o Senhor vitória nos traz, em sua bondade nos socorrerá, na boa promessa, meu Deus proverá. No transe final da morte ao chegar, a voz divina nos há de alegrar, na doce esperança do bem que virá, diremos confiantes, meu Deus proverá. A igreja pode se assentar. Nós vamos orar, os irmãos podem permanecer assentados como estão. Em seguida eu vou pedir, em seguida a oração, pedir que o pastor Jadir impetre a bênção sobre nós. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um culto, pela palavra que tocou os nossos corações, Senhor. Quero te pedir agora a tua direção para a nossa escola dominical, Senhor, onde nós vamos estudar com profundidade a tua palavra. Quero pedir que a tua bênção esteja sobre cada um dos professores que vão ministrar, que vão trazer, Senhor Deus, conhecimento para nós sobre aquilo que o Senhor nos deixou, Senhor Deus, sobre a tua palavra para nós. Quero também te pedir por cada aluno que vai ouvir aquilo que vai ser apresentado, que o Senhor trabalhe as nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus sempre presente em nossas vidas e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós e com todos que te pertencem e aguardam a sua vinda. Amém.